Dessa vez eu passei 100 dias em um mundo de dragões, em como treinar o seu dragão, onde a minha meta era pegar o máximo de dragões possíveis para fazer um exército e derrotar o Wither e o Ender Dragon. E lembrando que esse tipo de vídeo dá muito trabalho, se você gostar deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Iniciando nossa jornada, eu comecei nesse Pantanal no interior do Mato Grosso, e pelas redondezas eu já avistei ali em cima um dragão Drake voando, e logo do lado um zíper arrepiante azul também. E claro, para começar nossa jornada, a gente vai ter que pegar umas madeirinhas para fazer as nossas ferramentas básicas de sobrevivência. Então já fiz a crafting table aqui correndo. E para começar, bora logo fazer uma espadinha de madeira para poder se defender caso apareça alguma coisa que queiram tirar X1 comigo. E em seguida, eu já fiz aqui um machadinho para poder coletar mais madeiras. E com essas madeiras eu percebi que esse bioma do Pantanal Mato Grossense era horrível. E opa, tá vendo esse PC? Ele é meu PC gamer antigo, que tem uma bela RTX e roda praticamente tudo no Ultra. Ah, e claro, se você quiser concorrer a ele, é por apenas 90 centavos. Eu deixei esse preço para que geral pudesse participar. É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou nos comentários fixados. E eu tinha que sair daqui o mais rápido possível para encontrar um bioma com mais vidas animais. E explorando, acabei encontrando esse bioma todo lamacento, bioma todo de lama, e acabou que também não tinha sinal de vida animais por aqui. E claro, a gente vai precisar de muitos animais, porque animais é igual a carne, e com a carne a gente vai precisar fazer os petiscos para dar pros nossos futuros dragões. Depois de uma caminhada por esse bioma, eu acabei achando essa floresta que tinha bastante porco, e sucumbindo um deles, ele acabou dropando um random loot, que cada mob que eu sucumbi deixa de dropar essas bolsinhas aqui que são os random loots. E pode vir coisa boa, como pode vir também coisas ruins, rapaziada. E abrindo essa, ela me deu uma Mythic Runners, que me dava super sorte e bouncer. Que é uma bela bosta, na verdade, mas eu usei mesmo assim, pra ficar com um tiquinho de defesa. E bora continuar pra pegar o maior número de carnes possível que a gente conseguir aqui nos primeiros dias, pra alimentar os nossos futuros dragões. Abrindo essa outra random loot que dropou, ela me deu uma Pá Blaze, que tinha simplesmente 12 de mining speed, rapaziada. Olha isso, cara. Isso aqui, mano, é praticamente um pá do criativo, se liga. Depois de dar uma testada na pá, no horizonte, no pôr do sol, eu avistei um grito da morte cortando de rasante lá pelo céu. E claro, como eu não queria gastar minhas carnes, eu fiz 3 pãozinhos com esses fenos que eu achei, pra ter o que a gente poder se alimentar aqui por hoje. E no começo da noite, eu avistei um ninho de dragão Ladius. Comi meu pãozinho e parti pra roubar o filhote dele, simbora. Alguma coisa me atacou aqui por trás e eu achei que era o dragão desse ninho tacando fogo, mas quando eu olhei pra trás era Edwiges, velho, a coruja branca do Harry Potter. Pô, sai pra lá, Edwiges, mano. Não sei lá onde tá o Harry Potter, cara. Mete o pé daqui, velho. Claro, antes de chegar perto do ninho, primeiramente eu cavei um buraco aqui pra pegar algumas pedras e assim a gente poder fazer uma picareta nova de pedra, porque eu não sabia se a picareta de madeira dava pra coletar o egg do dragão. Então, depois de fazer a picareta, eu já me direcionei no stealthzinho aqui, por trás do ninho e furtei o Gladius Egg. E obviamente já meti meu pezinho o mais rápido possível dali, vai que o dragão aparece ali. E correndo na calada da noite, eu acabei achando esse bioma de mini floresta seca, toda queimada. E tava um clima bem bizarrinho aqui, velho. Clima de jogo de terror essa floresta. E eu fiquei com medo de spawnar algum mob aqui e falecer e eu perder todos os meus itens. Mas por sorte, eu acabei achando algumas ovelhas. E sucumbindo elas, eu peguei a lã e consegui fazer uma cama pra gente poder passar o nosso primeiro dia. E bora lá, dia 2. E olha que lindo nascer do sol, família. Coisa bela. Mas os trabalhos não param, eu ainda tenho que trabalhar e tentar coletar o máximo de carnes possíveis todos os dias aqui até os nossos dragões nascerem. Enquanto eu explorava e coletava carne, obviamente, eu achei um ninho de dragão coral. Eu vim na sorrateira aqui pelos lados do ninho pra poder furtar mais um egg. Enquanto os pais do dragão estavam ali sobrevoando em volta, eu já consegui mais um dragão pro nosso futuro exército de dragões, pra gente derrotar o Wither e o Ender Dragon. E me direcionei pra vila do outro lado. Chegando aqui na vila, reparei que tinha bastante dragões aquáticos em volta, mas eu não tinha avistado nenhum ninho deles ainda. Então resolvi furtar aqui a plantação do aldeão Abner. Porque, caras, eu preciso pelo menos ter uma batata velha pra comer aqui, velho, pra poder não gastar as carnes dos dragões aqui que eu tô guardando, mano. Tô guardando tudo. Deixar todas as picanhas pro dragão e me alimentar com legumes. E abrindo essa random loot, eu consegui um peitoral que dava speed. Então agora a gente pode correr um pouco mais rápido pra explorar e tentar achar mais ninhos. Mas, em compensação, isso aqui vai dobrar a nossa fome, então a gente vai ter que achar mais uma fonte de comida. E explorando mais, acabei vindo pra esse bioma de savana. Como eu não tinha avistado mais nenhum ninho por aqui, eu resolvi abrir a minha bag inicial do mod, que nos dá um dragão aleatório pra começar a jornada. E adivinha, rapaziada, por muita sorte veio o Fúria da Noite, moleque. Mano, a comemoração foi tanta aqui que eu comecei a sucumbir a ovelha
na ovada aqui, velho. Toma ele fúria da noite, toma ele na janja. E mais um pouco de sorte, abrindo essa outra random loot, me deu uma bota com força 1. Então, moleque, estamos ficando cada vez mais forte, cada vez com o exército maior e simbora. Como já tava escurecendo de novo, cheguei no final do bioma de savana, que tinha uma ligação pra um bioma de deserto. E aqui do lado também já tinha alguns fenos, eu coletei todos, obviamente, porque agora com esses fenos agora a gente vai ter um estoque de comida por alguns dias, né? E eu precisava ter algum lugar também pra passar essa noite, velho, por enquanto. Foi aí que eu vi essa bela torre de pedra e eu resolvi que aqui seria o meu abrigo provisório por alguns dias. E eu fui que nem uma topeira cavando nessa torre aqui, velho, pra tentar fazer tipo um lugarzinho pra poder me acomodar por uns dias aqui dentro. E bom, foi assim que ficou, velho. Não tá muito espaçoso, mas dá pra dormir seguro aqui por uns dias. E, dormindo, bora levantar porque o dia não para. Saindo de casa, já me deparei com um burrito na frente da minha casa. Eu já dei um tapinha no alazão dele pra dar um bom dia pro burro. E como o nosso abrigo é do lado de um deserto, poderia ser bem perigoso por aqui, porque logo ali na frente tinha um lagarto rebolando que parecia bem faminto e poderoso. Peguei algumas madeiras aqui pra poder fazer baús e poder guardar os nossos itens. E nos abrigar aqui por uns dias. Finalmente fiz uma boa quantidade de comida também. E uma espada de pedra pra poder me defender melhor, porque aquela espada de madeira não ia dar conta daqueles lagartos não, mano, se eles viessem pra cá. E eu testei aqui a espada no burro pra ver se dropava carne de burro. E não, rapaziada, não dropa carne de burro no mod, velho, que fique de aviso pra vocês. Eu fui continuar pegando carne e reparei que esse dragão tava olhando pra mim. E de repente ele soltou uma bomba do capeta em mim, rapaziada. O cara tentou me explodir, velho. Então eu saí correndo, velho, what the fuck. Do nada o cara começou a me atacar. Quando eu cheguei perto de casa, abri essa case e veio um anciente sword com miserinhos 16 de dano, caras. E quase 3 de ataque speed, moleque do céu. Isso aqui é muito forte, filho. Então bora testar isso aqui pra ver o poder dela. E uma ovelhinha é só um tapa, filho. E eu achei que essa daqui era forte até abrir essas outras duas cases. Uma delas veio essa Fossilized Killer com 19 de ataque e strong, filho. E um capacete com Fire Resistance, que vai ajudar muito mais pra frente a gente poder nadar na lava. Testando nesse lagarto com 60 de vida, eu dava 3 pancadas nele e ele já sucumbia, caras. Então esses lagartos aqui já não eram mais problema pra gente. Eu tava dando praticamente 20 de dano em cada pancada dessa espada. E bora continuar coletando carne, né, mano? Fiquei pegando carne até o anoitecer e bora pro próximo dia. Amanhecemos em mais um belo nascer do sol e bora continuar os trabalhos, velho, porque os trabalhos não param, velho. Eu tenho que coletar o maior número de carnes possível. Abrindo essa case veio um meio peculiar, o bagulho simplesmente explode terra e também veio essa espada que é uma bosta comparado à nossa. Joguei fora e vim estourar lagarto. Explorando pelo norte da nossa casa, eu achei esses ninhos voadores com lava caindo deles. Eu fui me aproximando pra chegar perto pra ver qual que era o dragão que tinha aqui. E era o dragão Charmander, cara. Esse dragão aqui é muito parecido com o Charmander, mó bonitinho. Mas o maluco é muito agressivo, cara. Eu cheguei perto deles e ele já tentou me explodir também, cara. Os dragões desses mods aqui estão tudo agressivo. Então eu me afastei um pouquinho pra ver ele de longe e percebi que ele era level 100, moleque. Tá poxa. E como ele tá ao redor desses ninhos aqui, eu acho que esse aqui é o ninho deles. E que lugar bonito pra fazer um ninho, rapaziada. Esses dragões aqui tem um bom gosto. Se liga ao redor aqui desse lugar. Essa paisagem aqui, mó climinha bom. Eu fiquei aqui até anoitecer e resolvi meter o pezinho pra casa pra passar o nosso próximo dia. Quando cheguei em casa, veio esse dragão cortando de rasante na minha direção pra cima de mim. Então eu já entrei aqui rapidão na casa e capotei na cama, velho, pra passar o dia logo. Acordando e vindo pra fora, o dragão ficou camperando do lado de fora aqui da minha casa. Mas como ele veio na minha direção, eu achei que ele ia me matar, mas, mano, ele não tava me atacando não. Então eu acho que ele não é agressivo, ele só tava vindo, sei lá pra que ele tava vindo na minha direção. E na parte da tarde desse dia, explorando o deserto, eu percebi que tem uns escorpião gigante no deserto. E parecia bem forte e perigoso esses escorpiões aqui. Então, enfrentar eles por agora não vai ser uma boa ideia. Então eu descartei essa ideia e vim coletar carne. Abrindo mais cases, veio alguns lixos como essa sabre de luz e essa espada feia de vidro. Também essa bota que não dava nada. E também tinha alguns dragões aqui por trás dessa casa nesse dia. E parti pro deserto pra sucumbir essas cobras guerreiras. Nesse lugar tinha um campo todo florido, mas só que nesse lugarzinho tinha pedras em volta, como se tivesse uma estrutura aqui embaixo. Então eu resolvi cavar e era um buraco com alguns minérios. Bom, não eram minérios tão bons, mas aproveitando que eu já tava aqui, eu vim aqui embaixo pegar eles. Depois de pegar, anoiteceu. E saindo do buraco, vindo pra direção dos ninhos dos dragões Charmanders, eu parti pra casa pra continuar a exploração de dia. Dormindo e acordando, me deparei com uma cabeça de dragão varando minha casa. O cara maluco tava
noiado aqui, me espionando, dormir de noite, olhando fixamente pra mim. Eu achei que ele ia me atacar a fogo também, mas aí ele saiu voando, graças a Deus, né? Esse lugar aqui não tá muito bom não, mano. Os dragão estão camperando esse lugar. Então eu fiz 2 fornalhas pra esquentar os minérios que eu tinha pegado naquele buraco. E de tarde no deserto eu achei esse dragão dente de anzol, mas infelizmente eu não achei o ninho deles, era só ele aqui sozinho. De noite parti pra casa, não teve muita coisa produtiva nesse dia, mas acordando nesse dia já fiz uma picareta de ferro e umas tochas. Aproveitando também, peguei uma madeirazinha e partiu dar aquela minerada saborosa, porque eu tava querendo pegar o diamante pra poder fazer uma picareta de diamante e assim a gente poder pegar o obsidian pra poder fazer um energy condenser e depois uma transmutator. E vocês vão ver mais pra frente pra que isso vai servir. Eu fiz um escudo também pra poder ter uma proteçãozinha e partir pras camadas mais fundas dessa caverna pra poder finalmente ir em busca dos dimas. Achei alguns lápis lazules e por aqui mesmo do lado eu achei os meus primeiros diamantes. Foram 6 dimazinhos que eu achei e com esses dimas que eu peguei, agora a gente tem a nossa picareta, mas logo após de fazer, eu acabei achando mais alguns diamantes também. Depois de pegar mais esses dimas, eu achei esse riozinho de lava, então eu decidi que aqui ia ser onde eu ia pegar as nossas obsidians. E por sorte, eu achei essa casa de minerador com esse villager que trocava carvão por esmeralda. E moleque, as esmeraldas aqui dão muito IMC. Então eu dormi pra poder passar o dia aqui mesmo na caverna e vim pegar os carvãos aqui pra trocar por esmeralda. E trocando aqui a primeira vez, eu percebi que ele poderia trocar mais vezes. Então simbora pegar mais carvão, né? Fazer essa troca justa com o villager. Mas antes eu peguei o balde com água pra poder jogar no rio de lava e assim poder pegar o obsidian. Fiquei um belo tempo aqui pegando obsidian, eu peguei 24 obsidians. E com 8 obsidians eu fiz um incubador de dragão de lava tier 1. E pra upar ele pro tier 2 é só com barra de ferro, então é bem de boa para upar ele. E segui pegando mais carvões. Por sorte eu achei mais alguns diamantes também pelo caminho da jornada dos carvões. E voltando no aldeão, eu entreguei pra ele um pack de carvão. E assim eu consegui 7 esmeraldas. E acabou, velho. Depois de fazer as trocas, eu saí da caverna cavando pra cima mesmo. E voltei pro abrigo pra dar aquela dormida e passar o dia. No dia de hoje, dando uma limpada no terreno perto do abrigo para poder fazer um portal pro Nether. Portal pronto, só que agora eu precisava de uma pederneira para poder fazer um isqueiro. Então eu já vim aqui do outro lado do riozinho, pegar esse cascalho. Dropando o cascalho, fiz o isqueiro, acendi o portal e bora pro Nether. Aqui no Nether, peguei algumas Nether Hack para poder chegar nas Glowstone, que são elas que eu vim buscar aqui no Nether por enquanto. Pra gente poder fazer o Transmutator. Depois de pegar a Glowstone, voltei pro abrigo e primeiramente eu tinha que fazer a pedra filosofal. E eu ia precisar de algumas pedras esquentadas, então eu vim pegar algumas pedras. Pegando as pedras, botei pra esquentar. Com elas eu pude fazer o Transmutator. E o Transmutator funciona assim, rapaziada. Cada item do Mine tem um valor de IMC, que é o valor de troca. Atualmente eu tenho 0 IMCs aqui no Transmutator, mas se você fizer a troca, por exemplo, um diamante tem 8.192 IMCs. Se eu trocar ele por IMC aqui na Transmutator, eu posso pegar qualquer outro item com esse valor que você colocar aqui na Transmutator e ensinar pra ela os itens. Também fiz um habitat aqui da incubadora de fogo, e depois disso eu fiz um habitat aqui da incubadora de fogo, e obviamente eu vim pegar o Fúria da Noite, que seria o meu primeiro dragão a ser chocado. Mas também para chocar eu precisaria de alguns baldes de lava. Abri o mapa para ver onde tinha lava aqui em volta. E vindo buscar, também achei um acampamento da Nação do Fogo. Quando eu tava pegando lava eu fui atacado por um guerreiro aqui da Nação do Fogo. Mas por sorte eu tinha essa espada muito forte. E ele foi com Deus com 2 pancadinhas. Então voltei pro incubador de lava. Coloquei a lava aqui no incubador e vim dormir para passar o dia. Nesse dia já amanheci fazendo outro incubador de fogo. Coloquei esse ovo de dragão que eu tinha roubado nele. Vim procurar mais lava pra colocar nesse outro incubador. E acabei achando essa aranha banhando. Tomando um mó banhozinho. Foi de arrasta pra cima também. Foi com Deus. Chegando no rio de lava. Após pegar mais lava. Eu sucumbi um mago do fogo dessa vez. E ele dropou pra gente uma chave pesada. Que serve pra gente abrir portas dentro das dungeons de nações. Como a Nação do Fogo, por exemplo. E no acampamento deles... eu achei esses fênix e eu não perdi a oportunidade, né, mano? Eu precisava de comida, porque as carnes já estavam deixando tudo pros dragões, então já saquei todos os fênix aqui. E finalmente, colocando as lavas na incubadora pra chocar os 2 dragões, eu descobri que esse dragão aqui não era na incubadora de fogo, e sim na de gelo. Mas pelo menos o Fúria da Noite tava quase pra chocar. Botei o Transmutator pra aprender feno, pra eu nunca mais precisar roubar comida e nem passar fome nunca mais. Então em troca de um dima ou de alguma esmeralda, eu teria praticamente com muita comida, velho, pro resto dos 100 dias.
dias. E como eu fiz aqui, eu torrei minhas 7 esmeraldas que me deram 123 mil MCs. E agora eu poderia pegar qualquer coisa nesse valor ou menos. Mas eu peguei a Dragon Orb e a comida de dragão pra poder botar elas na Transmutator e assim eu poder pegar várias em troca dos MCs. Sendo assim, eu consegui pegar logo de cara 4 packs de comida de dragão. Moleque do céu, já dá pra fazer o Fúria da Noite level 100 com isso. Então o Fúria da Noite já vai chegar todo shapeado, cheio de whey, pré-treino e, mano, caramba tudo. Pegando ele aqui e chocando, veio fêmea, então pra não colocar o nome de Banguela, igual do filme, eu coloquei sem dente. Então temos aqui a nossa sem dentezinha e olha o tamanho dela, família. E bora alimentar ela pra pegar uns levelzinhos. Eu fui alimentando ela até que ela chegou no level 26. E no level 26 apareceu no chat que ela se tornou adolescente. E assim ela agora poderia voar. Então simbora, bora tirar um rasante aqui com ela pelos ares. E bora testar o voozinho dela. E já no outro dia, olha como fica pegando ascendente no colo nesse tamanho, rapaziada. E também bora continuar upando ela. Upei vários levels até 60 e pouco. Quando fui ver já tava de noite, então eu tive que dormir pra passar pro outro dia. Nesse dia eu tava precisando fazer papel, então eu vim pegar cana de açúcar. Também peguei um couro no baú pra gente poder fazer livro. Salvei o livro na Transmutator, peguei algumas obsidians também, e com isso eu pude fazer uma Enchanting Table. Peguei alguns lápis lazules, com isso agora eu poderia encantar minha picareta. E eu tava querendo também um encantamento toque suave, pra poder coletar gelo sem que eles quebrassem, rapaziada. Porque com gelo a gente vai fazer a nossa incubadora de gelo, mas como não veio o encantamento toque suave, pra isso eu ia precisar desses livros aqui. Eu ia usar eles de cobaia pra ver se vinha toque suave nos livros. Depois de um tempo pegando vários encantamentos em vários livros, eu precisei até fazer outro baú pra guardar eles e nada de vir o encantamento toque suave. Então eu aproveitei, peguei vários ferros pra poder fazer uma bigorna. Com essa bigorna eu aproveitei e vim utilizar os encantamentos que eu peguei nos livros aqui pra não desperdiçar eles, como eficiência e algumas coisas. E como também não tinha nenhuma calça usando, eu aproveitei e fiz logo uma de Dima e parti para as cavernas para minerar e ver se eu achava alguma dungeon também, porque nelas tem chance de a gente achar uma picareta boa com toque suave. Até que depois de destruir esse spawn de zumbis, eu achei essa dungeon infernal de Nether. Então partiu, bora fazer um caminhozinho e vim explorar ela. Mas eu tinha que vir fazendo um caminho tomando cuidado porque tá cheio de lava aqui dentro. Então bora tomar todo o cuidado porque eu não quero morrer e torrar todos os meus itens. Eu vim explorando por cima da dungeon até chegar numa parte que tava lotada de mob. Mas parecia ter itens interessantes por aqui nessa parte. Eu fui fazendo tipo uma escadinha pra poder ir descendo. Percebi que os piglins não me atacavam, isso é muito bom. A não ser que eu atacasse eles, né? Daí eles iam ficar bravos. Mas claro, tem uns esqueletos withers aqui e também tem os zumbis que são agressivos. Ainda mais os withers, mano. Se relar em você, sua vida fica preta e é tchau e benção, velho. Eu achei um baú com alguns encantamentos também, mas a minha meta era achar o toque suave. Uma picareta com toque suave também. E logo após isso eu achei essa aberração, essa maldição aqui que logo após aparecer sumiu. Graças a Deus isso aqui sumiu, velho, assombração. Espero nunca mais ver isso aqui na minha vida, velho. Até quebrei o spawner. Cheguei em uma camada da dungeon que só tinha Blaze, mas por sorte eu fiz um escudo, então não ia ser difícil derrotar eles. E com 2 pancadinhas na cuca dos Blaze eles sucumbem. E por sorte um deles dropou uma Blaze Road. Então dá pra clonar essa Blaze Road na Transmutator e assim a gente já pode ir pro End, só vai faltar uma Ender Peel. Nesse baú eu achei uma espada de Dima com Sharp 3 e Alcance 3, mas mesmo assim a minha espada ainda é mais danuda do que isso. E a calça tinha Unbreakable 3 e Fire Resistance 4, cara. Combando isso aqui, velho, com os outros equipamentos com Fire Resistance, eu praticamente já posso nadar na lava. Depois de pegar a calça, eu cheguei nessa sala lotada, literalmente lotada de mob, rapaziada. Mas tinha 4 baús aqui espalhados e eu fiquei sucumbindo o máximo de mobs possível. Mas aí eu reparei que eles não paravam de spawnar, então eu tinha que primeiramente achar os spawners deles, destruir e depois lutear. Quebrei um spawner e fui tentar ficar sucumbindo eles, mas teve uma hora que a minha vida chegou na metade, eu simplesmente desesperei, rapaziada, porque logo em seguida eu tomei um tapa do Wither Skeleton, minha vida ficou preta e não dava pra saber se eu tava falecendo ou não. Então, mano, eu meti o pezinho, saí correndo, desesperado. Consegui correr pra esse cantinho safe até o efeito do Wither acabar.
comi um pãozinho pra regenerar a vida e agora era só esperar recuperar tudo. Depois disso eu decidi que pra quebrar os spawners deles a melhor estratégia seria ir por cima, mano, pelo teto e ir cavando até encontrar eles. E assim poder lutear sem enfrentar 1 trilhão de mobs. Então foi isso que eu fiz. Fazendo essa estratégia eu consegui quebrar 2 spawners. Cavando mais pra frente eu consegui achar o terceiro. Cavando mais, depois eu consegui o quarto. E com isso eu achei que todos os spawners já tinham sido quebrados, mas descendo tava literalmente empesteado de mob ainda. E ainda tinha um spawner pra quebrar. Mano, tinha tanto mob que eu fui combado, fui tentar sair correndo e tava apanhando de todo lado, cara. Tava tomando combo de todo lado. Fiquei mais uma vez com muita pouca vida. Só que por sorte eu consegui sair correndo pra um cantinho aqui e me tranquei. Sendo assim eu comi mais um pãozinho e recuperei a vida toda. E fui cavando pra cima de novo, pra mais uma vez terminar e tentar quebrar todos os spawners restantes. Só que ainda faltava mais alguns. Eu achei que só faltava um, mas ainda faltavam alguns. Com os spawners quebrados, finalmente eu desci e bora passar a peixeira aqui em geral, mano, pra limpar essa área aqui, velho, que tá empesteada, velho. Tá parecendo um apocalipse zumbi. Com geral sucumbido, chegou a hora que eu tava esperando lutear os baús daqui pra ver se eu conseguia uma picareta com toque suave ou pelo menos um livrozinho, mano, de encantamento. Nesses primeiros baús o que tinha mais de interessante por aqui era essa Ender Pill, que já vai ajudar pelo menos, velho, pra gente ir pro End. Partindo pros próximos baús, ainda não tinha coisas tão boas, só essa armadura de Dima. Nesse outro baú, uma maçã dourada. E abrindo essa case roxa, veio uma picareta Shine. E os outros baús, um livro de proteção contra fogo 4 e eficiência 4. E com isso, finalmente eu voltei pra casa, mas a missão da picareta infelizmente falhou. Então eu salvei a maçã dourada e Ender pelo Transmutator. Com isso eu já fiz um olho do fim e também salvei na Transmutator. Então já temos praticamente os olhos pra poder ir sucumbir o Ender Dragon. Só falta o nosso exército de dragões, que por enquanto tá sendo o mais difícil. Fiz também uma cama azul pra dar sorte e capotei pro próximo dia. E nessa manhã, eu vim mais uma vez na Enchanting Table encantar livros, mas mais uma vez nada de vir um toque suave que eu queria. Então eu resolvi nivelar o jogo. Eu vim pegar uma bolsa de tinta aqui das Lulas, também fiz um livro com pena, e com isso eu peguei a minha Enchanting Table e com ela eu pude evoluir a Enchanting Table pra mesa de encantamento avançada. E agora sim, cara, era só eu ter pensado nessa estratégia antes. Com essa Enchanting Table avançada, eu posso escolher literalmente qualquer encantamento que eu quiser. Então, eu coloquei a minha picareta e coloquei o toque suave que eu tanto queria nela. E aproveitei que eu tinha um monte de livros de encantamento também. E peguei logo eficiência 4 nela, taquei na bigorna e taquei na picareta. E combando, já coloquei ela na enchente avançada e já peguei eficiência 5 também. E obviamente, eu já vim testar essa nossa brincadeirinha pegando umas pedras. E também nesse dia, peguei o Fúria da Noite e bora explorar voando o mundo afora. E bom, voando aqui, explorando, a gente vai tentar achar o gelo e assim a gente vai poder fazer a nossa incubadora de gelo. Não demorou tanto, achei o bioma de gelo, sucumbi esse pé grande aqui que tava no caminho e já vim pegar os gelos. E com esse gelo, peguei o Fúria da Noite e já vim diretamente pro nosso abrigo. E aqui a gente vai vir na Crafting Table, colocar o balde de água no meio e rodear de gelo. E assim, temos a nossa incubadora de gelo. Mas antes, eu vim fazer tipo um habitatzinho de gelo também, pra deixar igual o de fogo do lado. Fiz uma fonte de água infinita do lado pra gente poder colocar água aqui na incubadora. Deixei o ovo chocando e dormi. Acordando de manhã, nesse dia, fiz uma vara de pescar e com ela eu já vim aqui no riozinho do lado pegar uns peixes. Aproveitei pra pegar esse peixe e clonar ele na Transmutator também e dei uns peixezinhos pro Fúria da Noite. E como ele tava no level 68, aproveitei pra upar ele logo pro level máximo, mano, que é o level 100. E agora upando ele pro level máximo, eu tenho o meu primeiro dragão level 100. Depois de upar, olhando a incubadora, o meu dragão Gladio já tava incubado também. Então peguei ele e vim chocar ele. Veio um macho e a partir de agora eu tava colocando o nome de todos os dragões de nomes de membros do canal. Então, se você quiser virar um membrozinho e aparecer em um futuro vídeo, sinta-se à vontade aí, velho. O primeiro nome que eu coloquei foi o Babidi. Muito obrigado pelo membro. Então temos aqui o dragão Gladius, grandíssimo Babidi. Dei uma upadinha nele pra deixar ele no level até dar pra ele voar. Fiquei upando até que o bicho pegou no solo. Então, como não tava dando pra upar porque ele tava dormindo, eu resolvi tirar uma soneca também. No outro dia, eu resolvi fazer mais 2 upgrades, um upgrade para de fogo e um upgrade para de gelo. Então bora lá? Colocando aqui nelas 2 incubadoras upgradeadas. Agora eu peguei o Fúria da Noite e vim explorar o mundo para poder achar mais ninhos de dragões.
Voando pelo bioma de gelo, achei algumas coisas interessantes por aqui, então eu resolvi pousar e dar aquela explorada marota. Primeiramente eu sucumbi esse Yeti que tava no caminho, atrapalhando. E o primeiro ninho era de dragão titã Wally Hole. Não tinha nenhum dragão grande no ninho, por perto, atrapalhando a gente de pegar, então foi bem easy pegar esse dragão. Então agora já temos mais um. E do lado já tinha essa casinha natalina, que eu resolvi explorar ela também. E eu cheguei furtando algumas coisinhas daqui, tinha alguns enfeites bem legais por aqui. Embolsei esse soldadinho de brinquedo, só que do nada eu percebi que isso aqui era um ninho de dragão também, rapaziada. E aqui tinha um ovo de dragão Hinder. Então, obviamente, já peguei ele também e conseguimos 2 dragões rapidões, um do lado do outro. E ficou de noite muito rápido. E uma bela noite, diga-se de passagem, rapaziada. Olha só que noite linda. Terminei sucumbindo no Yeti. E no outro dia, logo cedo, já achei um ninho de dragão Destripador Rubro. Que moleque, esses dragões aqui são muito brabo no filme. Só que antes de acessar o ninho deles, primeiramente eu tinha que sucumbir eles de longe com o Fúria da Noite e tomar o máximo de cuidado, mano, pra não tomar uma skill deles, porque, mano, as skills dele poderiam ser hit kill praticamente. Eu consegui mandar um de vala. Com isso, um deles saiu de perto do ninho e assim eu consegui pousar e entrar aqui no ninho deles e assim consegui pegar o filhote. Ele ainda tava sobrevoando por aqui por perto, então eu finalizei ele. E no mesmo dia, à noite, explorando por essas montanhas, eu achei um ninho de Gronk. Tinha alguns carvões do lado também que eu resolvi pegar, além do ovo de Gronk. E quando eu olhei pro lado, eu vi que esse Gronk pai aqui tava me olhando com um olhar muito de julgamento, cara. O cara tava me julgando por todos os pecados que eu cometi. Peguei o Fúria da Noite e fiquei voando, explorando pela madrugada inteira, até amanhecer, rapaziada. Quando tava praticamente de dia, já com o sol estralando no pescoço, eu cheguei nesse ninho. Subi pelo telhado desse ninho, pousei e descendo, eu dei sorte que esse ninho aqui era um ninho de Storm Stratos. Então eu desci já pela água que tem aqui embaixo e já peguei ele também pra ser o nosso futuro dragão aqui do nosso exército. Aproveitando que essa estrutura era bem bonita e era de quartzo também, eu aproveitei pra pegar um pouco desses blocos aqui pra clonar depois na Transmutator e desci do ninho pelo oceano e dei um bom salto da fé, igual no Assassin's Creed. Explorando as redondezas desse lugar, depois de descer do ninho, eu achei um ninho que era em forma de abóbora, velho. E dentro dele tinha um ovo de dragão Hollow. E do lado desse ninho, eu achei de abóbora, já tinha outra abóbora também, que era 2 ninhos iguais um do lado do outro, mano. Então eu peguei os dois, explorando pelas redondezas também do oceano, eu achei outro ninho de dragão coral. E de noite, sucumbindo esse zumbi, ele dropou uma Titan Case, que abrindo dropou, mano, essa picareta que com catapimbas 21 de Mining Speed, cara. Que era quase a mesma coisa que a minha picareta de Dima com eficiência 5. Então quer dizer que se a gente encantar essa picareta aqui com eficiência 5, velho, ela vai simplesmente destruir o Minecraft. E de manhã nesse dia, eu já vim testar elas aqui. E como eu disse, é quase a mesma coisa. E logo em seguida, eu voltei pra casa. Voltando pra casa, cheguei enfeitando com os nossos itens roubados e furtados aqui. Deu uma boa enfeitada. E como eu tinha 2 ovos de dragões Hollow, eu coloquei um aqui de enfeite também. E o outro vou chocar. Também chegou a hora de colocar a galerinha pra chocar. Coloquei o Titã por primeiro na de gelo. E alguns baldes de água pra ele começar a chocar. E o segundo dragão, eu coloquei o Destripador Rúbaro. Depois de um tempo, o ovo de Gronk chocou. E o nome dele foi Tetsis, membro do canal. E esse destripador aqui era o Black, outro membro. E o Titã foi o Alpha Sama. E claro, ainda sobrou mais alguns dragões pra chocar. E por incrível que pareça, esses últimos que sobraram eram tudo na incubadora de gelo, mano. Então, já fiz mais 2 incubadoras e coloquei mais 2 pra chocarem. E com o lápis lazuli e ferro, dá pra gente misturar e fazer a Mana Infused Iron. E com essa Mana Infused Iron, a gente pode fazer esse Dragon Orb Storage. Ele é tipo um baúzinho de Pokébolas. Dos dragões. Fazendo ele, eu coloquei nesse cantinho e já deu pra gente guardar vários dragões aqui, pra não ficar com eles no inventário. E bora dormir. No outro dia, tinha mais 2 dragões prontos. E esse primeiro é o Hollow. Eu botei de Dripado 2. E o segundo eu botei de Shinokage. Muito obrigado aí, rapaziada, membros. E logo em seguida já botei pra chocar um Coral. E um dragão Hinder. Terminei de decorar a casa com essas bagaceiras que eu achei lá na casa lá. E a Mimir. Acordando, bora chocar os dragões. O Coral virou o saco. E o Hinder virou o safado. Dormindo de novo, nesse dia, eu decidi que ia pegar o Fúria da Noite e viajar pra pegar mais dragões. Até que eu achei esse bioma com esse ninho um pouco peculiar, rapaziada. Entrando nele, eu descobri que era um ninho de Arctic Lupus. Então, já peguei e parti pro próximo. E o próximo, moleque do céu, nem acreditei, velho. Sobrevoando pelo oceano, eu achei um ninho de besta implacável.
implacável, filho. Simplesmente um dos dragões mais fortes aí, gigantes do desenho. Pousando nele e entrando no ninho, tinha uma família de esqueleto cuidando do ninho. Então eu faleci todos e peguei o besta implacável pra mim, velho. E como eu tava ansioso pra chocar logo o besta implacável, pra gente deixar ele grandão logo, eu já voltei pra casa logo e coloquei ele na incubadora. E acordando de novo, o Arctic Lupus já tava chocando, mas eu vim pras cavernas minerar pra poder pegar mais recursos e pra poder ter mais comida pros dragões. Um pouco na caverna eu já achei alguns diamantes de novo. Depois de sucumbir a esses mobs, eu achei outro villager que trocava carvão por esmeralda. Então, eu dormi e vim em busca de carvões. Peguei um packzinho de carvão e ele me deu 2 esmeraldas. Então eu fui em busca de mais carvões. Capotei de novo e achei uma dungeon cheia de spawner de zumbi. Não tinha muita coisa interessante nessa dungeon, mas eu achei uma maçã do capiroto, pelo menos. Que tem muito IMC essa maçã. Nesse andar de cima tava lotadaço de zumbi também. E abrindo essa case, ela me deu essa picareta, mas ela não era tão boa, então joguei fora. Então eu voltei e fiz as trocas com o villager. E com isso eu consegui 8 esmeraldas. E agora sim, temos bastante MC pra trocar pra pegar comida de dragão. E como eu disse, com as minhas armaduras com Fire Resistance, eu praticamente já podia fazer isso aqui, velho. Eu já podia nadar na lava tranquilamente. E bom, voltando pra casa, eu troquei todos os minérios por IMC e aproveitei e fiz um baú alquímico. Com esse baú alquímico, eu pude fazer a sacola alquímica, que é basicamente a mochila do Project E. E uma mochila gigante, mano. Olha o tamanho disso aqui, cara. E agora a minha meta era fazer o coletor de energia MK1. Ele basicamente faz isso aqui. Ele coleta energia do sol, e com essa energia que ele coleta do sol, ela vai gerando IMC pra mim. Também fiz o condensador de energia, e ele vai servir pra trocar os IMCs gerados pelo sol, e vai trocar por item. Então a gente combo os dois, um vai puxar a energia do sol e fazer IMC, e o outro vai trocar esses IMCs por algum item. Então dormindo, eu vim ver quanto ele tava gerando, mas mesmo assim ele não tava gerando muito IMC pra gente, então eu pensei em dar uma evoluída nele pra deixar ele um pouco mais potente. Então eu já vim fazer o coletor de energia MK2. Pra isso, eu ia precisar dessas Dark Matter, e elas são feitas com um bloco de diamante inteiro no meio e rodeado por carvões tunados. E pra fazer esses carvões tunados aqui, tem que colocar carvão normal da Philosopher's Stone. Aí você vai evoluindo eles com esses carvões que vão dar isso periodicamente quando você for trocando. Vou evoluindo até chegar nesse nível aqui, que é o Aeternalis. Quando eu chegar no Aeternalis, a gente vai poder fazer a Dark Matter. E bom, consegui fazer um MK2, aproveitei pra clonar ele. E como ele é bem carinho, esse MK2, pra pegar outro igual, eu torrei a maçã do capiroto. Eu tive que torrar a maçã do capiroto pra pegar outro dele. E colocando ao redor do baú, agora tá gerando bem mais rápido que antes. E finalmente vindo pra besta implacável, coloquei o nome dela de gostoso. E o maluco level 1 já é desse tamanho aqui, velho. Imagina level 100. Também choquei o Arctic Lupus logo em seguida dele. E botei só de Lupus o nome do Arctic Lupus. E bora dormir. Dormindo e vindo de novo no gerador de MC, já tinha gerado pra gente a nossa primeira esmeralda. E eu passei essa noite upando o besta implacável no level 50. Olha o tamanho que o bicho já tava, filho. Que isso, velho. Mano, ele é tão grande que vem dragão lá da PQP pra vir atacar ele. E não deu pra terminar de upar ele essa noite, porque tinha vários dragões em volta atacando ele. Então eu resolvi só pegar ele de volta e dormir. E esse dia, já de noite, eu não fiz muita coisa, mas eu tive a ideia de derrubar a minha casa pra fazer uma casa nova. E bora lá, bora começar a fazer isso aqui. Primeiramente, eu tive que derrubar a torre inteira de pedra. E como eu queria manter essa estética meio de pedra, como já tava aqui, pra manter a essência da casa, eu peguei e coloquei na transmutator as pedras pra gente aprender e peguei bastante pedra. E assim eu só ia aumentando o tamanho. Eu dormi, como vocês podem ver, levou alguns dias no Mine pra fazer essa casa. Mas pra ajudar mais ainda, eu fiz a Magic End pra ir subir nas paredes da casa e o chão. Minha meta era fazer tipo um castelo mesmo, com as torres, pra ficar parecido como antes. E depois de uns dias no Mine, eu finalmente tinha terminado e a casa ficou pronta. Agora bora pegar os baús e guardar eles organizadinho no lugar deles. Também dei uma decorada no quarto. Quando eu fui olhar a geração de MC, depois desse tempo todo que eu passei fazendo a casa, já tinha gerado pra gente 23 esmeraldas. Então eu dormi,
E no outro dia eu troquei as 23 esmeraldas por outro MK2. E no outro dia, vim encantar meu arco primeiramente com infinidade, que é mais importante, né, pra gente ter flecha infinita. E taquei logo também uma força 5 de cria, moleque. Moleque do céu, isso aqui tá muito forte. Vim na Transmutator pegar mais XP e upei o Alpha Sama pra level 100. Depois de upar o Alpha Sama pra level 100, foi a vez do Dragão Hinder. Bom, dormi e no outro dia consegui deixar ele no level 100 também. E depois foi a vez do Black, o Destripador Rubro. Não consegui terminar de upar ele essa noite também, então eu dormi. Só que no outro dia eu consegui deixar mais um level 100. E agora chegou a vez do Dragão Coral. Não deu nessa noite também, pra deixar ele level 100. E no outro dia eu já consegui também. E agora foi a vez do Shinokage. E com todos esses dragões level 100, eu resolvi vir na Transmutator fazer Olhos do Fim. E finalmente ir em busca de sucumbir o Ender Dragon. Taquei o primeiro olho pra ver em que direção ele ia dar pra gente seguir e achar a Stronghold. Ela foi pra aquela direção, peguei o Fúria da Noite e partiu. No meio do caminho dei uma pausazinha pra ver a direção dos Olhos do Fim, pra ver se eu ainda tava indo certo. E enquanto isso, o Fúria da Noite foi ali devorar umas vacas no canto. E bora lá continuar seguindo o Olho do Fim. No meio do caminho, eu dei uma pausa porque eu achei mais um ninho de besta implacável, então eu já peguei também, né, mano, besta implacável, pai, o bagulho aqui é gigante. E, velho, eu já tava vendo duas bestas implacáveis gigantes no mapa, destruindo tudo e crashando meu mine. É a única cena que passava na minha cabeça. E depois de um tempo, finalmente, os Olhos do Fim me levaram nesse lugar, do lado dessa montanha, e tava falando que a Stronghold tava aqui por perto. Então, só bora cavar literalmente pra baixo até encontrar a Stronghold. E achamos a Stronghold também. Demoramos um tempinho pra achar a área do portal, mas finalmente eu achei, né? O portal do fim veio com a quantidade incrível de 0 unidades de olho. Cê é louco, velho? Qual que é a chance disso acontecer? Mas bora colocar tudo aqui, porque a gente tem bastante. E chegou a hora, rapaziada. Simbora sucumbir o Ender Dragon com os nossos dragões. E moleque, eu mal cheguei aqui no End, fui cavar pra cima e o Ender Dragon já me deu um apavoro, mano. Já demonstrou que já tava ligado que eu tinha chegado aqui, velho. O cara já me bateu no spawn. E bom, a primeira coisa que eu fiz foi sucumbir alguns Enders pra pegar a Ender Pill deles. E caso o dragão me jogasse lá pra cima, eu ia fazer MLG com as Ender Pills pra evitar morrer e perder tudo aqui, né? Já que a gente não pode arriscar perder tudo. E foi exatamente isso que aconteceu, velho. Enquanto eu tava destruindo os cristais, o Ender Dragon me jogou lá pra cima, mas essa distância aqui eu não ia morrer, então eu fiz MLG com água mesmo, a primeira vez. Mas essa segunda vez aqui, cara, não dava pra arriscar não, mano. Olha a altura que o maldito me jogou, velho. Aproveitando que esses cristais estavam fechados, eu subi uma torrezinha do lado desse pilar e bora destruir. E com esse quebrado, só faltava mais um cristal agora. E agora com todos os cristais destruídos, aproveitei pra soltar a minha besta implacável, porque minha meta era sucumbir o Ender Dragon com os dragões. Soltando a besta implacável, ela soltou um jataço de fogo azul no Ender Dragon, mas não tava pegando, felizmente. Resolvi pegar o besta de volta então e soltar o Alpha Sama, pra ver se o Alpha Sama conseguia bater nele. Só que quando eu soltei o Alpha Sama, ele saiu disparado lá pra frente, que nem um foguete, cara. O dragão só foi retaço, mano. Eu acho que ele se cagou de medo do Ender Dragon. Saiu voando lá pra sempre, velho. Lá pro infinito e além. Eu até tentei sair correndo atrás dele pra tentar pegar ele de volta, mas, mano, o cara só foi pro infinito e além e nunca mais voltou. Então, montando no besta implacável, eu só tinha que pegar o ângulo certo, porque a câmera é muito ruim em cima do dragão, porque ele é gigante. Mas quando eu consegui acertar um ataque no Ender Dragon, olha a vida que sucumbiu dele, velho. Um ataque foi mais da metade da vida. E com o Ender Dragon ainda no ar, quando ele tava sobrevoando por aqui, eu consegui acertar outro ataque e foi de caixa, mano. Com 2 ataques do besta implacável, já é o suficiente pra sucumbir o Ender Dragon. E com o Ender Dragon derrotado, deu vários XPs e também peguei o Ender Egg e voltei pra casa pelo portal. Coloquei o Ender Egg aqui no meu quarto de enfeite também. Uma pena não dá pra chocar o Ender Egg, seria da hora os caras aqui desse mod fazer tipo um Ender Dragon nesse mod. E aproveitando também, já vim pro Nether, no mesmo dia ainda. Achei essa fortaleza aqui no Nether, que embaixo dela tinha um acampamento da Nação do Fogo. Tinha vários espadachins aqui embaixo também, que já foram de vala. E eu tinha dropado a chave da Nação do Fogo de Tier 2. Então, eu só tinha que achar essa caverna deles e acessar ela com essa chave. Acessando essa dungeon, é um lugar cheio de armadilha e cheio de guerreiro da Nação do Fogo. O chão também tem várias armadilhas de espinho, tem várias armadilhas pelo teto com lâminas afiadas pra te fatiar inteiro. E também tem bastante lava espalhada pelo chão, mas lava não é o problema pra gente, porque nossa armadura tem literalmente Fire Resistance, então a gente pode nadar na lava de boa. Ah, e também não dá pra quebrar nenhum bloco aqui na Nação dos caras, velho. Achei um Lava Golem também nesse lugar, que já foi de vala.
Logo em seguida, achei o Mago do Fogo. E um pouco mais pra frente, achei essas portas pesadas. E só abre com aquelas chave pesada que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Bom, abrindo aqui, tem esse baú de Tier 2 e dentro desse baú eu achei uma espada da Nação do Fogo. E bom, ela é boa, o design dela também é bem bonito, mas, mano, a nossa espada é literalmente a melhor do jogo. Eu vim explorar a outra dungeon da Nação do Fogo e nesse baú eu não achei nem a espada dessa vez, só tinha bosta. E vindo explorar vários, nesse daqui eu finalmente tinha achado o lugar com a sala que me levava pra onde tava dormindo esse dragãozinho, o Flame Spitter, que é o dragãozinho da Nação do Fogo. Mas eu tentei capturar ele com as Dragon Orb, que nem Pokémon, mas eu não consegui. Também tentei achar o ninho dele, ou um ovo desse dragão, mas também não achei. E também nem tinha baú. E como eu não fazia ideia como eu pegava esse dragãozinho, eu voltei pra casa. Voltando pro mundo normal, explorando o deserto, eu achei essas ruínas egípcias, que dentro dela eu achei esse ovo de dragão Nightbringer, um verdadeiro dragão Nasus. Depois de pegar ele, eu achei um ninho de dragão pesadelo monstruoso, que era o que eu tava querendo ver no comecinho do vídeo. E quando eu fui pegar o ovo, velho, ele simplesmente caiu na lava e queimou, mano. Muita sorte, cara. Simplesmente muita sorte que eu tenho. Logo depois, eu achei esse ninho de dragão esqueletão, que é o Bonic Naper. Depois de pegar esse dragão, eu voltei pra casa pra enfeitar ela com as coisas que eu tinha pegado no ninho do dragão Nasus. E chegou a hora de upar o máximo de dragão possível pro level 100, porque agora eu ia enfrentar finalmente o Wither. Aproveitando também, encantei toda a minha armadura com proteção 4, tudo P4, pra eu ter o máximo de proteção possível. E também encantei minha picareta, que já era forte, com eficiência 5, rapaziada. E bora ver como ficou isso aqui, mano. Cara, olha isso, cara. Literalmente um tapa, um cliquezinho que eu dou no mouse, um tequinho, ele já quebra um bloco, mano. Mano, isso aqui ficou literalmente mais rápido que o criativo, literalmente. Depois de testar essa belezinha, eu vim pro Nether pegar algumas areias, porque com essas areias a gente vai invocar o Wither. E simbora. Finalmente invocar o Wither. Invocando ele, já cheguei também soltando todos os dragões possíveis. Não demorou nem um minutinho na luta e já apareceu no chat que o safado foi explodido. Depois dele, logo em seguida, foi o Alpha Sama. E depois foi o Black. A maioria dos dragões já estavam todo falecendo e a vida do Wither tava na metade. E o Besta Implacável soltou um poder que acertou ele em cheio. Mas assim, mano, ele se sacrificou pra derrotar o Wither. E foi isso, rapaziada. Ele morreu como um nobre guerreiro. Descanse em paz, nosso nobre guerreiro. Depois de derrotar o Wither, peguei o Fúria da Noite e voltei pra casa. E com isso, assim se foram os meus 100 dias com esses mods dragões. Mas, rapaziada, esse mod atualizou. Essa versão aqui que eu joguei foi uma versão antiga, que eu gravei há bastante tempo atrás. Se vocês quiserem um remake desse mod, com ele atualmente aqui nas novas versões do Mine, com muito mais coisas atualizadas, muito mais coisa pra fazer, muito mais coisa pra explorar, comenta aí, F Dragões Guerreiros. E vamos bater também a metinha de 15 mil likes pra sair o próximo vídeo. E, lembrando, se você quiser concorrer ao PC, vai estar aí na descrição. Também vou criar um canal no Discord pra dar todas as informações por lá, então entra no Discord lá também. E é isso aí, rapaziada. Valeu e concorre ao PC aí.